Fala aí, galera. Tô aqui para falar sobre a diferença da era Showa para a era Heisei. Fala aí, tio, Então, sobre a sua experiência da era Showa, quando o senhor assistiu quando o senhor era criança. Fala aí. a minha era da franquia, né, da Black Kamen Rider, começa exatamente aí, né, na década de 95, né, onde ele chega no Brasil. Pelo que eu sei, né, nessa época tinha outros que já tinham estreado no Japão, e o que chegou no Brasil foi o que estreou na Manchete, né, o que todo mundo, a maioria da galera aí conhece da minha geração, né? Que aí fica em meados de 24 de junho, né? Que foi exatamente onde estreou, em 24 de julho de 1995, que eu tô com uma colinha ali vendo, né? Que estreou exatamente na Manchete, exibido entre as segundas e quartas, né? Na sexta, das 9 às 17 horas e tudo. E eu lembro muito bem isso. Então foi uma época. A franquia, né, do Tokusatsu, ela revolucionou. E assim, mesmo tendo algumas opções televisivas, né, de o que assistir e acompanhar naquela época, mas sempre eles transmitiam, né, a franquia japonesa, ela tem um diferencial, né, em termos de não só apresentar uma série, mas também algo que essas séries elas venham oferecer uma mensagem muito positiva, seja de superação, seja de uma boa conduta, ou seja de resiliência e muita disciplina, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma série japonesa. Sempre foi um marco nesse sentido, então naquela época foi o Black Kamen Rider RX, estreou exatamente ali na Rede Manchete, ali em meados de 95. Então foi uma época muito legal, que corria para a televisão para assistir, né? E sempre tinha uma mensagem que, na verdade, acabou impactando. Essas séries acabam influenciando muito na questão até da formação daquela época, né? Da geração daquela época, de o que a gente queria para a vida, motivações, aquela força de vontade de vencer, de se superar e por aí vai. E a época do Dylan já é uma outra época, que são outros personagens, que são outras motivações, e aí é que tá a thumbnail, como vocês estão acompanhando, vendo a thumbnail, as diferenças entre as duas gerações. Conta um pouquinho aí da tua experiência aí, Dylan. Pra falar a verdade, meu primeiro contato com o Kamen Rider foi assistindo o filme do Black com o RX, que tá aí no YouTube, que vocês podem pesquisar. Mas o Kamen Rider que me agradou mais, que me introduziu o que é o Kamen Rider de verdade, foi o Kamen Rider DK. A história dele é um destruidor de mundos que perdeu a memória, tá procurando um objetivo da vida dele, assim, no Kamen Rider, como pessoa. Mas ele traz alguma mensagem, essa geração, qual é a mensagem maior que eles traziam hoje? Porque hoje eu não assisto, hoje eu não acompanho mais, eu não sei como é que tá. E hoje, qual é a motivação da franquia, assim, da série? Ele passa alguma mensagem positiva? Passa mensagens positivas, tipo, a gente briga, vamos supor, tem um episódio que ele briga com a amiga dele, quando ele fica controlado pelo vilão. Aí eles brigam, aí eles se fazem as pazes, não é muito sobre fazer as pazes, não é muito sobre respeitar as eras diferentes, tipo a era Heisei, foi o primeiro do Kuga, que lançou nos anos 2000. E essa série tenta homenagear todas as séries que vieram depois da Era Showa e os filmes também que passavam. Então trazendo um pouco da honra, né? Honrando os antecessores, o legado Kamen Riders, né? E sempre trazendo, né, o princípio, né? Que na essa verdade série inovou com um tema multiverso também, já que não tinha antes, só tinha esse tema assim de terror nessas séries, assim, tinha terror nos filmes da Era Showa, que o Shotaro Shinomori ele gostava disso, assim, se baseou muito nos mangás. O cara ele criou tudo que a gente conhece hoje como Kamen Rider, Super Sentai. E se não fosse por Shotaro Shinomori, a gente nem conheceria esses conceitos, a gente não teria noção sobre esses heróis coloridos. E hoje o design mudou também, das cores, né? Porque o Black Kamen Rider RX era mais do preto, não existia muitos detalhes, não existia muitas cores. Ali comprovava um pouco mais sombrio, né? Existia um pouco, trazia um pouco desse lado mais sério, né? De que realmente tinha a responsabilidade ali, combater ali algo que ameaçava, né? Que era o bioterrorismo. Afinal de contas, o Kamen Rider
são pessoas que eram modificadas, geneticamente modificados, né, através de uma transformação, mas tinham muito o conceito do terrorismo naquela época, lá de combater tudo isso. Era muita luta contra as pessoas, contra os nazistas, assim. Porque ele, na época do Shota Shinomori, tinha muita essa época de revolução, muitos esses problemas, assim, na época dele. Aí ele lutava sempre contra, ele botava sempre os nazistas em qualquer história que ele fizesse. E sempre eram os vilões da história, os heróis. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar a história dele no YouTube, que tá aí completa. Aí vocês podem pesquisar no canal do Sato, o Kamen Rider Z que tá passando agora recente. Então já tem alguns episódios já vieram pro Brasil. E que tá disponível no YouTube para as pessoas assistirem, episódios e tudo. Dessa era. Porque do Kamen Rider, Black Kamen Rider, eu acredito que tem, né? Tem aí vários. Inclusive em Amazon, Netflix, eu não sei. Parece que tem aí também a série completa. Tem muitos sites que dá pra vocês pesquisar também. Tipo, New Reiwa, que é um site que vocês podem assistir qualquer tokusatsu que vocês quiserem. Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, anime, qualquer coisa que vocês quiserem. Tá, e aí falando um pouco também sobre a questão dos vilões da série, né? Nós, naquela época, que é do Black Kamen Rider RX, a gente sabe que teve o vilão do Shadow Moon, né? Shadow Moon, que era dublado aí por Afonso Armajones, né? Que dublou mais de alguns outros também personagens que ficaram conhecidos aí nos heróis da época, né? E também os dubladores, né? Os dubladores que existiam, né? Que dublavam essas séries, são pessoas muito conhecidas hoje muitos deles não fazem nem parte da realidade, né? Já partiram, mas tem muitos desses dubladores que estão aí e que a gente conhece só de ouvir, né? Que foi um clássico. Do Black Kamen Rider RX teve o Shadow Moon. Já dessa geração, qual era o vilão? O Dylan? Os inimigos, chefões, né? Que a gente fala. Eram vários assim. Tipo o Dark Kabuto, que era o inimigo de outra série, só que ele lutava com riders de outras, tipo vilões dos Orms, de outra série, tipo do Kabuto, que tá sendo dublado recente também. A do Deo, que é um menino que não sabe o que ele quer pra vida, ele tipo tem Onis que entra no corpo dele pra ele poder ter personalidade, pra ele poder interagir com as pessoas, já que ele é ele tem muita vergonha, ele é muito fraco assim. Aí ele aprende com essas criaturas que entra no corpo dele sobre amizade, ele conhece várias pessoas. E tá uma diferença, né? O Shadow Moon, né, era um personagem um chefe, né, um vilão que realmente ele tinha muito aspecto imponente, o cara de dominar o mundo, era o cara que realmente se sentia muito mais forte, né? E ele realmente, quando a gente via, a gente sentia que ali tinha uma ameaça superior, que era exatamente o que ele transmitia. Embora a gente sabendo que o Kamen Rider, né, o Black Kamen Rider era um personagem ali muito autêntico e muito resiliente, com muita força de vontade, mas a gente sabia que no fundo ele não tinha tanta força e ele não tinha tanta capacidade de vencer o Shadow Moon, porque a gente enxergava exatamente pontos mais fracos ali. Tinha, né, como um combatente, ele era motivado por realmente uma determinação incansável, né? Uma determinação que fazia ele vencer qualquer chefe a ponto de se superar. E aí é que traz a grande sacada dessa série naquela época, porque trazia um pouco da motivação, força de vontade, né? Determinação, da resiliência, de querer vencer, né? E isso era a mensagem bacana que a gente tinha naquela época, né? Sobre os dois personagens, tanto o vilão quanto o protagonista. E esse personagem que eu tô falando pra vocês, ele foi criado pra ser um vilão da série. Ele realmente vira. Só que depois ele tem a redenção no filme, depois ele conhece vários heróis do Super Sentai Kamen Rider que falam assim: cara, tu já é um herói, tu já se tornou um herói nesse universo, então tu já cumpriu a tua... Como eu posso dizer? Tua missão. Ele ainda tem mais irmã, tem a história dele conhecer a irmã dele, com a merda de Kate, cara. Então, assim, tem um desenrolar da história, né? Um desenrolar ali que também trazia também suas motivações. Então, pessoal, essa é a diferença entre os dois universos, Rider, né? Dos dois Kamen Riders. Só mais uma coisa. Ele ainda encontra o Kamen Rider Black no episódio, eles enfrentam os vilões da época mais antigas também.
Decade 2, e aí eu espero que isso tenha, assim, não só trago a nostalgia, mas, assim, dois mundos diferentes, apesar de eu não estar acompanhando e não estou acompanhando naquela época de 95, não se esqueça, se inscreva no canal aí, comente aí, faça comentário sobre as curiosidades, né, do Tokusatsu. Então tem muita coisa bacana para gente conversar, falando das duas gerações, né, que a gente tá falando aqui de gerações muito distintas, que já se passaram aí mais de 20 anos, bem interessante, mas aí deixe seu comentário aí, se inscreve no canal, dê aquele like, né, compartilhe o vídeo que vai fortalecer muito, tá bom? Vejo vocês na próxima aí. Falou!